Nós vamos conversar agora com o delegado Samuel Silveira, que vai falar dessas operações do DENARC, em especial sobre essa. Delegado, boa noite. Boa noite, sempre um prazer participar e informar o que a polícia tem feito. É um prazer recebê-lo aqui também, justamente para a gente ter ideia primeiro, da importância dessas prisões de hoje, né, delegado? Os irmãos que a gente viu na reportagem do Thiago Melo, eles são de uma facção criminosa. E uma outra prisão que aconteceu, que o delegado vai falar, que também foi muito importante hoje, foi de um dos líderes, ou o líder, né, de uma facção criminosa, que é o PCC aqui em Teresina. Hoje a Polícia Civil do Estado do Piauí, por meio do DENARC, tirou de circulação as duas principais lideranças das maiores facções atuantes aqui no estado do Piauí, PCC e Bonde dos 40. Essa ação de número 31 do DENARC, que deu cumprimento a 34 mandados de prisão expedidos aí pela Central de Inquéritos, Dr. Valdemir, foi de extrema importância. Uma investigação que se iniciou lá atrás, quando ainda chefiávamos a terceira delegacia seccional, que figura ali na região da Santa Maria da Codipe, e com a chegada no DENARC a gente pôde aprofundar o cumprimento e aí de algumas cautelares ainda em dezembro do ano passado nos permitiu a chegar a outros indivíduos, como por exemplo o irmão do Brizola, o Brizola que tradicionalmente é conhecido como líder maior na gíria da facção, seria o resumo, que estaria acima do geral, ou seja, o líder de fato maior da facção criminosa, e foi a partir do surgimento, melhor dizendo, do cumprimento das cautelares que fizemos em dezembro do ano passado, que a gente pôde chegar ao seu irmão. Qual é o detalhe? Toda organização criminosa, e isso é determinado em lei, ela tem divisões muito bem definidas. E a novidade dessa nova fase, a novidade dessa ação 31 do DENARC, que resultou em 25 prisões, apreensão de armas, drogas, mais de 60 mil reais em espécie, que inclusive foram encontrados em poder do Brizola em sua residência. E o detalhe, todo esse dinheiro em cédulas de 100 reais. Então, o detalhe, o diferencial dessa ação é chegar a um braço financeiro que não apenas configurado a partir do tráfico, que não apenas configurado a partir do tráfico nem de drogas, nem de armas, mas também da extorsão e fazendo isso por meio da agiotagem. Um tripé dentro da facção, e assim acredita a investigação, dentro da facção Bonde dos 40, composto pelo Brizola, que além de líder maior, era o responsável pela cobrança, e a sua fama dentro do crime facilitava o recebimento do recurso, e essa cobrança exercida pelo Brizola, ela era alimentada, movimentada por um outro indivíduo, né, com quem foi apreendido uma BMW e uma Ranger, hoje pela manhã, de primeiro nome Rubens, e o irmão do Brizola, esse empresário mais conhecido, e cito aqui porque já é de ampla divulgação, mais conhecido como o Rei do Tênis. Então, a intensa comunicação entre esses três, sempre falando aí da extorsão, e em um dado momento até de um planejamento de uma extorsão mediante sequestro, sendo citado inclusive pelo Brizola que o indivíduo que devia, caso não pagasse, o cativeiro dele já estava preparado para ele ficar ali e só sairia quando houvesse o pagamento do dinheiro. Ou seja, o senhor está se referindo a um caso específico que estava em planejamento por esse grupo? Exatamente. E que foi abortado com essas prisões. Que acabou não acontecendo. Enfim, todo esse trabalho de investigação, e é lógico, um trabalho que naturalmente demanda tempo e é um trabalho aprofundado, vem já há mais de 6 meses acontecendo, e hoje resultou aí nessa operação que, no nosso julgamento, dentro da polícia, foi a maior operação de enfrentamento ao tráfico de drogas no que toca a volume de prisões, e isso considerando um lapso temporal de pelo menos 5 anos. Bom, e a gente vê, durante as imagens, foi citado também que os presos utilizavam a tornozeleira eletrônica, ou seja, já tinham passado antes pelo sistema prisional e já estavam sendo monitorados pela tornozeleira eletrônica. Na verdade, esses presos, muitos deles já figuraram na Operação 25 da terceira delegacia seccional, com o cumprimento de medidas cautelares como a prisão temporária e a busca e apreensão, que foi fundamental para o avançar
da investigação. Por meio dessas prisões, conquistamos aí importantes depoimentos que serviram demasiadamente para a elucidação de uma série de comportamentos dentro das facções criminosas, tanto do PCC como do Bonde dos 40, e a partir da busca e apreensão nós conseguimos chegar a outros recursos, sobretudo aparelhos móveis, que permitiram também chegar, além de a mais alvos, esclarecer melhor como funcionava cada indivíduo dentro, como acabei de citar, de cada organização, de cada facção. Esse volume encontrado de R$60 mil, delegado Samuel, e em valor em espécie em notas maiores de R$100, que é diferente de quando é feita uma operação e é apreendido dinheiro em quantidade pequena, que representa de fato a venda ali da droga para usuários ali que compram ali por 20, 50, enfim. O que se representa essas cédulas de valor maior encontradas nessa operação? Não resta dúvida nenhuma que um indivíduo que não tem uma ocupação lícita declarada, pelo menos não abertamente, e que na fase anterior dessa investigação chegou a informar que vivia de um arrendamento de um supermercado, inclusive esse supermercado recebeu a visita da Secretaria de Fazenda hoje pela manhã, assim como a outra empresa, Rei do Tênis, ambas sofreram uma auditoria por conta do fisco estadual, até na intenção de buscar mais indícios de prova, a estruturar essa investigação. Fica difícil um indivíduo como esse justificar R$60 mil em espécie, todos em cédula de 100. É claro que fases ulteriores comprovarão a origem desse recurso, a origem desse dinheiro. Mas, de fato, fica um pouco complicado você, de antemão, dar uma origem lícita a um recurso que, em tese, não teria precedência. Há a possibilidade desses recursos ou dessas empresas serem usadas como empresas de fachada ou para lavagem de dinheiro das organizações? É o que acredita a investigação, inclusive 2 empresários hoje sofreram cautelares, um a prisão preventiva e a busca e a apreensão, um outro apenas a busca e a apreensão, poderia ter sofrido uma medida de prisão e só não sofreu por conta de alguns dados contidos em alguns depoimentos não terem aparecido na mesma proporção nas investigações tecnológicas que foram feitas, né? Aquele que realmente repetiu o depoimento, as informações contidas no depoimento, no cunho tecnológico dado na investigação, por meio de extração, sobretudo, para ele nós representamos, que aí no caso é o Rei do Tênis, representamos pela prisão preventiva. O outro, a gente ainda vai continuar a investigação, porque de fato há essa crença de um envolvimento, há uma série de indícios que trazem aí uma suspeita muito contundente sobre o proceder dele e a relação muito próxima no que pertine ao Brizola, que seria, como eu disse há pouco, o líder maior da facção Bonde dos 40, lá na região da Santa Maria da Codipe. E, é claro, os integrantes do PCC, em igual proporção, a investigação com o mesmo rigor. E o senhor falava, né, há 6 meses a investigação foi iniciada e sempre que há uma prisão, os delegados reforçam sempre essa tese de que uma prisão acaba levando a outras investigações ou a outras prisões. Nesse caso, por se tratarem de pessoas importantes dentro dessas organizações, é possível dizer que a polícia continua dentro dessa mesma investigação, seguindo o roteiro aí desses crimes? É como um subir de escadas, né? E o surgimento das organizações criminosas, das facções, de fato mudou no dia a dia, enfim, de todo o país, né? Não tem como você considerar uma empresa criminosa algo absolutamente simples de ser combatido. Mas o fato das organizações criminosas terem chegado e se comportado como empresas, abrindo filiais em quase que todos os estados, essas organizações, essas facções que citamos aqui há pouco, por exemplo, nenhuma delas tem origem no estado do Piauí. Uma se originou no estado do Maranhão, a outra se originou no estado de São Paulo, mas tem fortes filiais aqui no estado do Piauí, inclusive captando pessoas para servirem como mulas, encaminhando drogas para outros estados e também até mesmo para o exterior. Mas veja só, o fato do surgimento de uma organização criminosa também traz para a polícia uma estratégia eficaz no enfrentamento.
porque a partir do momento que há um entrelaçamento dentro da cadeia criminosa e a cidade é dividida basicamente, entre aspas, entre dois times, entre duas torcidas, a partir do momento que se consegue fazer uma prisão e ela tem eficácia, você naturalmente consegue puxar uma série de outros elementos. Então, o crime que se adequa à modernidade também faz com que a polícia, em igual proporção, e busque sempre com maior velocidade essa mesma adequação. Nós conversamos aqui com o delegado Samuel Silveira, que é o coordenador do DENARC. Muito obrigada mais uma vez, delegado, por vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, me coloco sempre à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada, boa noite.